Boa noite. Abramos para Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Hoje eu quero pregar sobre a história da nossa redenção. Como estamos nesse final de semana comemorando a Páscoa, né? Sofrimento, a morte, sepultamento e morte de Cristo, e também a ressurreição que culminou no primeiro dia da semana. Então, nesta noite eu quero trazer esta mensagem aqui, nesse espetacular, ou nessa espetacular carta de Paulo aos Colossenses. É uma maravilhosa carta. E esta carta parece com a carta aos Efésios. A diferença é a seguinte, que em Efésios, Paulo trata da igreja, da noiva. Em Colossenses ele trata do noivo. E aqui Cristo é mais destacado do que em Efésios, né? Mas não é esse o assunto que nós vamos tratar, apesar que o destaque dessa mensagem, obviamente, é o nosso Cordeiro amado. Por que eu quero tratar sobre este assunto, irmãos? Porque eu sei que o maior enganador e pai da mentira, inventor de mentiras religiosas neste mundo, é o diabo. Ele, sob a sua liderança, esse sistema jamais poderá entender nem explicar a história da cruz. E pode perceber, queridos irmãos, o fato que o mundo religioso hoje faz de tudo, prega de tudo, menos da cruz. Menos a mensagem que é mais importante, a mensagem central, é essa mensagem que trata do Calvário e que convida o pecador ao arrependimento. A Bíblia comunica a verdade da cruz em toda a sua extensão, desde Gênesis, e pode passar por toda a Bíblia. Você vai chegar em Apocalipse e vai falar sobre a cruz. Como disse alguém, a Bíblia é um livro de sangue. Se você torcer, obviamente, é algo apenas figurativo, sai sangue, né? Então, a Bíblia comunica essa verdade aos crentes, a verdade da cruz. E é impressionante, na comunicação que eu tenho tido com muitas pessoas, eu vejo que elas nem sabem direito a história da cruz. A mensagem do Evangelho é, sem dúvida alguma, a base da nossa segurança. Se eu não pregar o Evangelho, os chamados crentes vão apoderar de outras coisas, outras atividades, para sentir que estão seguros. Milhares hoje não confessam que Cristo morreu por eles. Não conseguem. Porque não entenderam essa verdade. A mensagem do Evangelho é a base também do nosso andar em temor. Se não houver a mensagem da cruz, os crentes não conseguem andar em temor. É a base da nossa santidade. É a mensagem da cruz. Senão não existirá santidade no viver. O mundo vai engolfar nossas vidas, tomar posse de nós. E também é a base do nosso vigor que precisamos
para um viver vitorioso. Pouquíssimos, quase o quê? A porcentagem é pequeníssima de crentes que querem viver para a glória de Deus, que querem exalar a Bíblia, que querem amar as Escrituras, que querem ver a glória de Deus na pregação. Poucos são. Boa parte se sente ofendido e vai embora. Por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura para muitos. É escândalo para muitos. Vamos adiante aqui. A carta aos Colossenses, de forma impressionante, porque é uma carta. Você nota a igreja de Colossenses? Era uma igreja composta de pessoas cultas. A cidade de Colossos, era aquelas cidades na região da Grécia, eram cidades com pessoas realmente cultas. Então, aqueles convertidos eram pessoas letradas. Tá? Então, Paulo não deixou de tratar da cruz. Olha aí o capítulo 2. Ele não pregou outra coisa para agradar aquele povo. Ele colocou os crentes de Colossos exatamente na base que eles precisavam para fazer o que ele fala a partir do capítulo 3. Quando ele começa com portanto, tá vendo aí? Capítulo 3. Portanto. Então, sempre assim, doutrina e prática. Né? Então, veja bem, queridos irmãos, tudo que Paulo faz é exaltar a história da nossa redenção. E por isso que eu estou tomando esta passagem aqui. Né? Então, esse capítulo 2 é uma fonte de tesouros espirituais, achados naquele que nos amou e que se entregou por nós. Então, desde o começo da igreja, Satanás sempre atacou o povo de Deus com ensinos perigosos a fim de derrotar a fé cristã. Mas Paulo mostra que o segredo da nossa vitória está em conhecer o Senhor e que tudo que Deus fez por nós, Ele fez nesse amado Senhor, nesse ser amado que é o Filho dele. Então, vamos tomar esse pequeno texto lido e explicar as maravilhas da nossa redenção. Então, eu quero convidar vocês, para examinar comigo o texto. Eu tenho 3 assuntos para tratar nesse texto aqui. O primeiro será que Paulo trata da nossa condição no pecado. Veja bem. E a vós outros, que estáveis mortos pela vossa transgressões. A nossa condição espiritual. Vocês percebem hoje que o humanismo floresceu tremendamente. O humanismo ligou-se com o secularismo. Nós vivemos uma época hoje que o homem é o ser mais importante. Então, durante esses anos que eu estou no ministério, esse período eu acredito que de uns 30 anos para cá, nós temos vivido esta época quando não se pode falar do pecado. Não se pode. Por quê? Por causa do homem. Hoje até religiões evangélicas estão lutando para manter as pessoas dentro do seu grupo. Então não pode falar dos seus pecados, da depravação total. Não pode. Porque as pessoas se sentem ofendidas. Eu vejo isso nas minhas publicações. As pessoas não gostam disso. Eles querem ouvir mensagem, pode pregar bonito, pode falar de doutrina, pode falar do céu, mas não fale do pecado. Porque ofende o homem. Entretanto, Paulo está falando aqui. E ele está falando para os crentes. A vós que estáveis mortos, por causa de quê? Por causa das vossas transgressões. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Paulo mostra aqui o que o pecado faz.
o poder tremendo do pecado. O que é que o pecado faz? Qual é o trabalho fundamental do pecado? Matar. Onde está o pecado? Está a morte. Onde está o pecado? Tem perversidade. Tá. Onde está o pecado? Tem sempre. Pode observar. Onde você vai, onde o homem vai com seus pecados, ele carrega consigo as suas atrocidades da morte. Entendamos isso então aqui, irmãos. Vamos lá. Vamos ver isso na condição onde o pecado nos colocou. Por que eu estou morto? Por causa das minhas transgressões. Ora, o que a Bíblia está ensinando? Todo mundo pensa que o mundo secular é vida. Não, a Bíblia diz que não é. É morte. O mundo secular, no pecado, trouxe morte. Eu era um morto. E o morto não sabe que está morto. Na verdade, eu era assim. Morto em meus pecados. Por quê? Por causa do pecado. Porventura, tem algum pecado que produz vida? Se não produz vida, produz morte. Obviamente. Então a gente sempre está pensando no mundo. Olha aquele povo alegre, dentro da sua casa, comendo, visitas, parentes, familiares, aniversário, festas e outras coisas, passeio, viagem, turismo e outras coisas mais. Isso não é vida, é morte. Para a Bíblia, vida só há em Cristo. Fora dele não é. Então vamos adiante. O que aconteceu conosco? O termo transgressão, ele traz aquela ideia de que houve uma queda que levou à morte. É como se o pecado fosse um tiro dado na testa da pessoa. A palavra transgressão mostra o quê? Que minha atitude contra Deus foi um tiro terrível em minha própria vida. Ao invés de eu me erguer, eu morri. Está vendo o que a transgressão faz? Quando fala de transgressão na Bíblia, sempre está tratando do fato de que eu ofendi a Deus. De que ele foi atacado pelos meus pecados. Então, a própria transgressão minha me matou. Olha o homem transgressor. Como ele está? Ele vem na igreja? Ele adora a Deus? Não. A vida dele é transgressão. Ele curte isso. Outro detalhe, queridos irmãos. A nossa condição como mortos revela o quanto foi terrível a nossa decisão em Adão. Aquela atitude de Adão lá no Éden com Eva, os nossos pais, foi a minha atitude. Foi a declaração de que não queremos Deus, saia daqui. Nós não queremos o teu paraíso. A serpente tem um caminho melhor para nós. Nós queremos segui-la. Olha que coisa. Isso é ofensa? Foi um tapa na fronte de Deus. Foi cuspir no rosto de Deus quando fizemos isso. Vamos adiante aqui, queridos irmãos. Em segundo lugar aqui, visto aos olhos da lei. Olha, eu mostrei para os irmãos, na primeira condição, visto onde o pecado nos colocou. Agora vamos ver visto aos olhos da lei. O que diz o texto? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela o quê? Incircuncisão da vossa carne. Olha a necessidade que temos, irmãos, de explicar a Bíblia. Está vendo? Um pastor que levanta no púlpito tem que explicar. Porque o povo não sabe, não conhece esses termos. Né? O que é incircuncisão? Você tem que ser bíblico. Você tem que envolver com a Bíblia.
A Bíblia tem que tomar posse da sua mente. Os judeus entendiam. Né? Hoje utilizamos outra palavra para isso aqui, em termos médicos, né? Por que incircuncisão? No Velho Testamento, para ser judeu, para participar da comunidade de Israel, qualquer pessoa tinha que ser circuncidado. Tá? Um egípcio, por exemplo, se ele quisesse entrar e ser um israelita, participar dos cultos de Israel, a Deus, participar das cerimônias, das festas, tinha que ter esse cerimonial sangrento nele. Fazer a circuncisão. Tinha que ser. E isso era para todo homem, porque é aquela pele que cobre o órgão masculino, né? O órgão sexual masculino. Isso era feito. Agora você pergunta, para que isso? Por que Deus mandou fazer isso? Ora, queridos irmãos, nós sabemos que Deus não dá nenhuma instrução sem base, sem qualquer fundamento. À toa, Deus não fala à toa. Eu falo. Às vezes falamos à toa. Jogamos palavras fora. Deus não. Por que incircuncisão? Veja bem, nós temos que tomar esses termos aqui. Quando passamos esses termos do Velho Testamento, aquela linguagem se torna figurativa. Veja bem, eu tenho que passar para o Novo Testamento, para a época da graça, como uma linguagem figurativa. É igual o sábado, é a mesma coisa. O sábado para o judeu era um dia de descanso. Para nós, os que cremos, já entramos no descanso. O que era um dia para o judeu, para nós é Cristo. Cristo é o próprio sábado. Quem crê nele achou descanso. Igual aquele hino que nós cantamos, oh Jesus, achei descanso em teu terno coração. É assim, irmãos, também o cerimonial da circuncisão. Mas eu quero explicar aqui para os irmãos. Veja, a circuncisão revela o que nós somos. Todos nós aqui, todas as pessoas no mundo, vieram através de um relacionamento sexual. O pai e a mãe. É dali que nasce um ser humano. Tá? Importante isso. É dali. Mas a circuncisão está mostrando de onde nós procedemos e o que nós somos. Quando o homem gera um filho da sua esposa, o que acontece? Ele gerou um pecador. Por isso que tratava dessa circuncisão. A circuncisão indica que houve um desfecho naquele local, fez um sacrifício naquele local. Naquele tempo não tinha o que nós temos hoje, né? Uma anestesia, assim, era tudo feito na base, e a pessoa ficava 3, 4 dias ou mais deitado, com muita dor, depois de uma circuncisão. Né? Era de chorar. Né? Então, o que acontece? Deus está ensinando que eu sou incircunciso no coração. Paulo trata disso em Romanos. Ele fala que a circuncisão é do coração. O que era no Velho Testamento apenas algo físico, ou algo sexual do homem, para nós agora é no coração. Circuncidados no coração. Vamos lá. Então, sendo incircunciso, como Israel, nós estamos afastados de Deus. Veja bem o que acontece aqui. Vamos trazer agora a cena, o que nós podemos entender do Velho Testamento. Todo gentio, repito aqui para vocês, todo que não era judeu era incircunciso. Então era separado de Israel. Não participava de Israel. Não conhecia o Deus de Israel. Então, normalmente, você vê no Velho Testamento os judeus ridicularizando os gentios, porque eles eram chamados de incircuncisos. Era até uma palavra depreciativa para as pessoas.
Também no nosso caso. A incircuncisão espiritual declara que a pessoa não é crente. E ela, não sendo crente, ela não conhece o Deus da Bíblia. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Vós, que pela incircuncisão da vossa carne, está vendo aqui? Pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Para explicar melhor, eu levo vocês para a passagem de Efésios, onde Paulo diz a respeito dos gentios, que eles são estranhos à aliança da promessa, vivem sem Deus no mundo. Eles são incircuncisos na carne e no coração. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Quando uma pessoa se converte, ela é, pelo Espírito Santo, circuncidada no coração. Caso não seja, ela é incircuncisa. Vamos adiante aqui, irmãos. Com essa incircuncisão, revela o que nós podemos produzir neste mundo. O que é que nós produzimos neste mundo? Eu já preguei Isaías 59 e claramente aquele texto completo fala sobre isso. O que é que eu e qualquer um de nós podemos produzir neste mundo? Pecadores. Só isso. Não produzimos outra coisa. O jovem casa, ele vai produzir o quê? Ele vai ter filho. Mas quem ele gerou? Pecador. Pecadores. Só isso. A Bíblia fala nos Salmos. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Impressionante. Nascemos no mundo para duas coisas só: pecar e morrer. Só isso. Está vendo o que acontece? Outro detalhe aqui, queridos irmãos. Nosso estado também é apresentado aqui um estado de eterno devedores. Olha o que diz. Tendo cancelado o escrito de dívidas. De dívida. Veja o versículo 14. Olha o que ele fez. Tendo cancelado o escrito de dívida. O que é isso? Olha a soma de tudo aqui, irmãos. No nosso estado de mortos, no nosso estado de incircunciso, nosso estado de devedores. Escrito de dívida. É igual você tem. Vamos supor que aqui em Ribeirão Preto, você tem uma dívida de 100 mil reais, ou até 1 milhão. Aquela dívida está lá, você não pagou. Vamos supor que você deve ao Estado, ou deve ao município. Muito dinheiro, muito. É assim o pecador perante Deus. Escrito de dívida. Muitas pessoas pensam que o pecado é apagado. Eu cometi isso hoje, amanhã passo um pano por cima daquilo, vou embora, né? Limpa a boca e diz, não cometi nada de errado. Há um escrito de dívida contra o homem. Em Apocalipse capítulo 21, o capítulo 20, se eu não me engano, fala do trono branco. Deus vai abrir livros. Deus vai mostrar perante todos os pecadores que já passaram pelo mundo, que estão ainda no mundo, o porquê serão atirados no lago de fogo. Que coisa horrível, né? Mas notem, queridos irmãos, o que aconteceu com os crentes? Eles eram sem dívida nenhuma? Não. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Agora você tem que se humilhar. Você não pode fugir disso. Quem era você? Quem era eu? Um devedor tremendo a Deus. Deus poderia pegar nosso escrito de dívida, puxar dos céus até a terra, abrir um buraco e chegar lá no inferno com nossas dívidas. Eram impagáveis.
bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de ofensas contra Deus. Todo pecado é uma blasfêmia contra Deus. Todo pecado contra o nosso próximo é uma blasfêmia contra Deus. Então aquilo se torna um escrito de dívida. Lance-o na prisão. Vocês veem como Jesus apresenta o juízo no livro de Mateus, Marcos e Lucas? Lançai-o fora, amai-o, devedores. Você lembra quando ele contou daquele homem? Você vai para a prisão, você me deve, não pagou. Olha como a Bíblia apresenta nossa dívida, terrivelmente inapagável. Quanto tempo ficaríamos na prisão, no inferno? Para sempre. Mas sabe o que é que ele fez? Olha, isso aqui, o escrito de dívida, que ele pegou e cravou na cruz, revela não só o amontoado de dívida contra Deus, essas dívidas também, elas aparecem na lei. Por isso que a lei de Deus continuamente xinga. O que é que eu vejo no mundo, irmãos? O que é que nós estamos vendo? Uma multidão enfileirada indo para o inferno. Eles não estão bem, não. Eles pensam que eles estão bem. Eles estão caminhando para o castigo eterno. E há uma lei, a lei de Deus, que está xingando: maldito, maldito, maldito. Não bendito o homem. Se você não está em Cristo, você não é bendito. A lei de Deus lhe xinga continuamente como maldito. Você deve a Deus. Você deve a Deus. E você não pode pagar. Vamos para o segundo ponto agora. A grande atuação de Deus, da graça de Deus. Em primeiro lugar, ele tratou com nossa condição de mortos. O que é que diz aqui? Voltem para o versículo 13. Ele vos deu vida. Eu acho isso maravilhoso. Porque quando fala que ele deu vida, nós temos que lembrar do versículo, ou das palavras anteriores do versículo 13. Nós estávamos mortos. Deus só dá vida a quem está morto. Quem não está morto não precisa de vida. Uai, como diz o mineiro, né? Oxente, como diz o baiano. Mas notem, queridos, ele deu vida. Precisava disso. Como foi que fez isso? Ele nos vivificou. E a obra foi feita baseada na cruz. Porque na cruz, Cristo sofreu nossa morte, a fim de que na ressurreição pudéssemos ser vivificados. Impressionante. Deus nunca fez algo para o crente fora da cruz. Nunca. Não tem nenhum benefício para nós nesta vida e na eternidade fora da cruz. Não tem. Tudo foi feito nele, no nosso amado Senhor. Então, queridos, como podemos ver vida? Como podemos? Há sinal de vida hoje? Não, não tem. Eu só posso ver que há vida quando eu vejo pecadores arrependidos. Veja, cada pecador arrependido é uma prova da tremenda atuação de Deus mediante o que Cristo fez na cruz. Sinal de vida só é visto no arrependimento. Pecadores estão se arrependendo? É sinal de que eles saíram dos túmulos. É sinal de que eles foram chamados. Enquanto pecadores não forem chamados, não há sinal de vida. Muitos correm para uma igreja. Muitos correm para um pastor. Muitos correm para a música que gostam da igreja. Mas nós estamos tratando disso. Nós não estamos tratando de música. Nós estamos tratando de Deus. Quando Ele chama,
Pecadores arrependidos vêm a Ele. Deus nunca chama ninguém fora do arrependimento. Também, veja bem, olhe bem, entenda a linguagem. Cada ou todos os eleitos estão sendo tirados da morte para a vida. Está vendo? O que você era no pecado e na morte, você é tirado pelo poder do Evangelho. Cada pecador. O mundo, queridos irmãos, é um cemitério. Ribeirão Preto é um tremendo cemitério. Cada casa é um sepulcro. Os pecadores entram, vão dormir, vão comer, depois saem para pecar. É assim. Veja bem, o que Deus fez mais? Eu mostrei. Tratou com nossa condição de mortos. Em segundo lugar, nos envolveu com perdão. Olha o que diz o texto. Perdoando todos os nossos delitos. Eu vejo hoje milhares até de evangélicos nem entendem o que é perdão. Deus não fala de perdão para mortos. Ele só fala para os vivos. Deus estende o seu perdão para almas que Ele chama. Veja, seu perdão que Ele dá por meio do que foi feito na cruz, trata do viver em todos os aspectos da vida. Todos. O perdão de Deus para o povo que Ele chama, para os pecadores que Ele chama da morte para a vida. Ele diz, está perdoado. Quantos? Todos. 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 A cruz tratou com todos os meus pecados. Não foi com um apenas. Foi com todos. Mas são muitos. Sim, eu estou vendo meu escrito de dívida, que vinha do céu para o inferno, que me empurraria para as prisões eternas. Ele perdoou todos. Não ficou nenhum. O perdão faz o quê? O único poder que tem para anular a culpa e trazer poderosa libertação para o viver é o perdão. Quando Deus perdoa, é como se Ele pegasse as algemas e quebrasse. Os grilhões que prendem os pés, quebrando também. Diz, pode ir em paz. Viva agora. Impressionante. Lembra que Ele fez com aquela mulher adúltera? Quando ela entrou na casa de Simão, ela chorando aos pés do Senhor, Jesus disse em poucas palavras, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Impressionante. Eu posso imaginar como aquela mulher saiu dali. Numa alegria total. Não importava o que o povo diria para ela. Você é uma pecadora. Você merece a morte. Ela recebeu o perdão do Senhor. Vamos mais. Ele tratou também com nossa condição de réus culpados. Condição de réus culpados. Veja, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Vamos lá. Veja, ele cancelou o escrito de dívida. Era isso que acontecia com os criminosos naquele tempo. O que ele fez, roubou, matou, invadiu casa, destruiu família para roubar, era tudo escrito e posto onde ele era crucificado. Todo mundo que passava, vendo aquele criminoso lá, via também o escrito de dívida dele. Mas nota o que Deus fez com o nosso escrito de dívida. Ele pegou, cravou na cruz, perdoando tudo.
toda dívida. Incrível. Toda dívida perdoada. Eu vejo muitos crentes apavorados. Crentes sinceros. Porque não entenderam isso. Não tem nada mais contra. Não tem que viver, oh Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não. Deus tratou na cruz. Ele apenas nos conduz como um pai. Meu filho tem um garotinho. Ele vai crescer. E o pai vai conduzi-lo. O pai, ele não vai ficar dizendo todo momento, pai, perdoa, perdoa, perdoa. Não. O pai está conduzindo por um caminho correto. Está vendo? Totalmente diferente da maneira que Deus lida com o homem no pecado. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. Quando ele gritou, lá na cruz, vocês lembram? Esse grito hoje é muito conhecido dos evangélicos. Tetelestai, palavra grega. Está no perfeito. No grego, o perfeito era usado para uma coisa feita definitivamente. Se eu chego então na loja que eu devo, pago tudo. Então ele diz, está aqui a nota fiscal, está pago completamente. Era a palavra usada na Grécia, dando recibo para alguém que pagasse uma dívida. Tetelestai, está pago completamente. Esse foi o grito de Cristo. Olha o gozo da alma dele. Ele subiu na cruz para enfrentar os horrores dos nossos pecados. E pôde gritar com satisfação, está pago. Já viu quando a gente paga uma dívida? Onde sai alegre? Agora estou livre daquilo. Vamos imaginar que você compra um carro, e você está pagando aquilo. Então falta o último pagamento. E você chega lá e paga R$1.000, R$2.000. Tá? E aí ele diz, o carro é seu. Enquanto você não tivesse pagado, o carro era nosso. Estava alienado. Então, queridos irmãos, foi isso que aconteceu na cruz. Não ficam pagando aos poucos. Jesus não foi pagando aos poucos. Ele pagou de uma vez por todas. Está quitado o débito dos crentes. Por isso que ele deu aquele brado. Que o mundo não entendeu. Mas nós entendemos. Está pago completamente. O termo que diz aqui, cancelou, era usado antigamente em papiros. Papiro era o papel de antigamente. Né? Era usado essa palavra para limpar lágrimas. Limpar lágrimas. E desfazer escritos. O termo cancelado era usado para limpar lágrimas e desfazer escrito em papiro. Então, esse escrito de dívida é mostrado pelas ordenanças da lei extremamente prejudiciais. Quando a lei diz que eu era culpado, que eu sou culpado, que eu sou maldito, aquilo nos prejudica tremendamente. E o que é que Deus fez? Foi cravado na cruz. Aquele lugar onde estava escrito a minha dívida, era o meu lugar, onde eu deveria estar. Aquela cruz era a cruz que Davi deveria estar presa lá, um culpado, um assassino, mas alguém pagou por mim. E para terminar, o grande triunfo dos salvos. Vamos ver aqui. Versículo 15. E despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que parecia vitória das trevas, eis que foi completa derrota. Os irmãos percebem que até o versículo 14, nós vimos tudo ali na cruz. Agora o nosso olhar sai da cruz e mira os que estão ao redor dela.
O diabo, os demônios, os reis, Pilatos, Herodes, os guardas, o povo todo, essa mistura de seres humanos com seres espirituais diabólicos. Nós olhamos para eles. Foi o quê? Quando eles estavam triunfando, achando que Jesus Cristo foi exatamente executado, tirado da face da terra, colocado como um pobre coitado. Eles que estavam derrotados. Veja bem, ao derrotar o pecado, Deus, o Cristo, derrotou o mundo, derrotou o diabo, com todos os seus aliados. Então, a vitória do pecado é a multidão de seres diabólicos, de seres humanos terríveis, sob a liderança do diabo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, no versículo 15, o quadro de Gênesis, capítulo 3, com os nossos pais ali, com o diabo presente e tudo que envolveu ali. Está vendo? Veja, ao despojar, veja o que diz, despojando os principados e as potestades. Ao despojar, significa que Satanás e todo o seu império, a morte e o inferno, perderam tudo. O Senhor arrancou dos inimigos todas as armas, anulou todo o poder para conseguir seus planos em relação à igreja. Destruiu tudo. Então o crente não somente olha para os seus pecados, tudo pago. Ele agora olha para os inimigos, seres terríveis, que nos usava para os seus benefícios. Veja, parece que principados e potestades aqui referem-se aos poderes legislativos e executivos das trevas, referindo a Satanás, seus anjos e demônios, e usando autoridades humanas aqui. Veja, Satanás, como é que ele atua? Ele usa as autoridades como usou Pilatos, como usou Herodes, como os outros governos, com suas leis perversas. Eles querem levantar o mundo contra Deus e contra os santos. É isso que eles fazem no comunismo. É isso que eles fazem em todo o programa do governo, dos governos humanos na face da terra. Tentando anular as coisas de Deus, conforme diz o Salmo 2. Então, eu passo para o segundo subponto aqui. A derrota dos inimigos foi mostrada na cruz. O que diz aqui? Publicamente os expôs ao desprezo. Impressionante. Enquanto eles estavam cantando vitória, igual a torcida de um time de futebol, o que aconteceu? Jesus estava colocando-os ao desprezo. Derrotou a morte. Derrotou o pecado. E derrotou os funcionários do pecado e da morte. Derrotou o inferno. Veja. Então, triunfou sobre eles. Veja mais, irmãos. Mostrando na cruz o seu triunfo. O que aconteceu? Na cruz, a justiça venceu, a santidade derrotou a perversidade, o reino de Deus venceu o império das trevas, a verdade venceu a mentira e a vida venceu a morte. Está vendo? Então o crente pode cantar agora. Estou salvo. E para terminar, é mostrado o triunfo no viver dos crentes. Vamos trazer isso aqui para a vida prática. O que é que aconteceu na cruz? Os irmãos podem perceber que a mais preciosa mensagem da Bíblia é a cruz. Ignorar isso nos púlpitos é caminhar para a apostasia. O triunfo que eu consegui para entrar no céu, para ser vitorioso contra o mal aqui, para não cair mais no inferno, para pertencer a Deus, para ser filho dele, para ser herdeiro dele,
foi conquistado na cruz. O que aconteceu? Vamos colocar na outra palavra? Os salvos foram comprados. Impressionante. Homens e mulheres, herdeiros do inferno, foram comprados com justiça, com poder, com sangue puro. Foram comprados. O Filho comprou-os na cruz. Comprou para quem? Para Deus, o Pai. Está vendo o cumprimento dos planos eternos? Está vendo o cumprimento do que ocorreu na eternidade? Que Deus escolheu um povo para si, que o Filho veio e buscou esse povo, que o Espírito vivificou esse povo. Está vendo a história? Foi cumprido? Foi. Foi pago? Foi. E agora? O que acontece? Veja, crentes, vocês que estão no mundo ainda, nós não fomos para o céu. Vocês agora, eu e vocês, somos motivos do ódio de Satanás. Ele odeia o povo que foi comprado. Os crentes se tornaram motivos de perigo para o mundo. Porque os crentes, por meio daquilo que foi feito na cruz e na ressurreição de Cristo, os crentes são os únicos que podem trazer luz ao mundo e um sentido de vida ao mundo. Só vocês, não tem mais. Então, crentes, vocês que dizem que são crentes, se vocês não podem viver para a glória de Deus, vocês não entenderam a glória da cruz. Não são crentes. Biblicamente, não. A presença dos crentes no mundo é sinal do triunfo de Cristo. Cada pecador salvo é sinal que o Rei da Glória está vivo, está em plena atividade, está ressuscitando mortos, chamando homens e mulheres da morte para a vida. Sabe de uma coisa a mais? Esses homens e mulheres que foram salvos, eles não podem ir para o inferno, coisa nenhuma. Eles subirão ao céu. Foi dada asas para eles. Eles subirão. E, por fim, esses salvos, eles avançam em santidade aqui, para todo sempre. E agora, o que fazer? Esta verdade da cruz não foi maravilhosa para a sua vida? Não é preciosa? Você não pode andar por Cristo e para Cristo? Viver para a glória dele? Amar o Rei da Glória? Viver em santidade? Não é um desafio? Ou não? Talvez tenha almas agora que entenderam a verdade da cruz. Tem pecadores arrependidos que queiram ser salvos. Amém? Venha Jesus Cristo agora. Ele pode salvar.